Se você gosta de investir com estratégia de dividendos, está pensando já em viver de dividendos da sua carteira de ações, esse vídeo é para você. Convidei meu sócio e fundador do Clube do Valor aqui, o Ramiro Gomes Ferreira, para a gente mostrar 3 empresas que estão passando dentro dos critérios da máquina de dividendos, a nossa estratégia de investimentos aqui do Clube do Valor focada em dividendos. E além de te mostrar essas 3 empresas, a gente vai te mostrar como é que a gente encontrou elas, quais são os fundamentos por trás. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo, o Filipão vai explicar tudo sobre a estratégia e conta qual é a boa pagadora de dividendos hoje que você mais gosta na bolsa. Deixa aqui comentário quando o Filipão vai trazer aqui a primeira ação, que é a Brasil Agro, de código AGRO3, que é uma empresa que atua basicamente na aquisição, desenvolvimento, exploração e venda de propriedades rurais. Dentro do mix de produtos dela, a gente vai ver cana-de-açúcar, milho, algodão, soja, feijão e pecuária. E foi a primeira a abrir capital sendo do setor agrícola na B3. Se a gente olha para os últimos 12 meses, a gente vê a cotação dessa empresa ficando praticamente de lado, com uma queda ali de 1,9%. Só que para quem reinvestiu os dividendos na mesma empresa, a valorização foi de 12% de 2023 para cá. Agora, se a gente começar a aumentar o prazo, a gente vê o poder desse reinvestimento dos proventos, e a AGRO3 teve uma valorização de praticamente 150% nesses últimos 5 anos, contando os dividendos. Enquanto que quem não reinvestiu os dividendos na própria empresa, viu ali seu patrimônio crescer cerca de 53%, é 100% a menos de valorização. Se o cara ainda não está vivendo de renda, é essencial reinvestir os dividendos, porque tem um patrimônio maior para quando for ver de renda ter um retorno maior. Agora, se a gente for ver o resultado recente da Brasil Agro, a gente vai ver um prejuízo que ela teve ali no segundo trimestre de 2024. Essa que é uma empresa que ela tem os ciclos trimestrais dela meio descasados. O ano da Brasil Agro sempre começa na metade do ano passado, então ela teve o primeiro trimestre de 2024 e já está no segundo trimestre completo de 2024. E a geração de caixa da empresa medida pelo EBITDA também teve um período muito difícil. E aí se a gente foca em olhar nos dividendos da ação, o que a gente vê é que ela está num dos patamares mais altos da sua história recente dos últimos 5 anos, perdendo apenas ali para o ano de 2022. E essa constância de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos, ela é muito importante para a nossa estratégia, para o que a gente olha aqui, a gente já vai te dizer mais. Mas o fato é que o dividend yield da empresa está em cerca de 13,3%, olhando aqui nos últimos 12 meses, o que é acima da sua média histórica, como mostra esse gráfico. Por essas e outras, que nesse momento a Brasil Agro está ocupando a posição número 5 do ranking da estratégia máquina de dividendos, estando ali entre as melhores para quem busca dividendos na bolsa. E agora deixa eu falar um pouco, né, sobre o porquê da máquina de dividendos, né? Quem é clubista há muito tempo vai lembrar que a gente, até uns 2 anos atrás, 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, só falava de uma estratégia de seleção de ações, que era a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Dentro do nosso sistema de alocação estratégica, nossa forma de investir, essa era a única opção de como investir em ações. Eu digo, era porque a gente desenvolveu, faz mais ou menos 2 anos, a máquina de dividendos. Foi a nossa segunda estratégia de seleção de ações. Com esse cara aqui, Filipão, hoje meu sócio, que me convenceu sobre um fator, que é a importância dos dividendos também na construção patrimonial. O que eu pensava? Eu pensava, não, dividendos, beleza, pode ajudar o cara que já está vivendo de renda, né? Em vez de ter que vender um pouquinho das ações, o cara recebe dividendos, isento de imposto, pelo menos por enquanto, e o cara tem uma pequena otimização tributária. Mas o Filipão contou esse conceito de efeito dopamina, que a gente pode ver em casos como o da Brasil Agro, que o Filipão citou aqui, que vem com ações caindo, mas segue pagando bons dividendos. E aí o cara que tem essa ação, tá lá na corretora, recebe a notificação, pá, você recebeu dividendos, ele tem esse hormônio dopamina liberado, hormônio positivo, né, que te deixa feliz, e isso é um lembrete para ele de que ele tá no caminho certo. Porque o cara que não vê o dividendo não tem esse reforço positivo no meio da jornada e às vezes acaba tendo maior propensão a, tipo, desistir do plano, falar, pô, foda-se tudo, vou vender, quando a carteira enfrenta uma crise mais severa ou passa 2, 3, 4 anos meio que andando de lado. Inclusive, isso aconteceu com a Bolsa de Valores, medida pelo Ibovespa aqui no Brasil, como um todo. Ali na época de 2010 até 2015, a gente está falando de 5 anos, de um período em que a Bolsa ela não subiu. Na verdade, ela caiu num período de 5 anos. E é nesses momentos que, se o investidor tem uma estratégia focada em dividendos, ele vai continuar recebendo dividendos ali todos os meses, tanto para reinvestir enquanto a Bolsa está ficando mais barata, está caindo, quanto para sentir que a sua estratégia está dando retorno, está progredindo. Isso motiva ele a continuar investindo e esperar o longo prazo. Porque no longo prazo, a gente vai ver muito facilmente coisas assim, ó. O índice Bovespa multiplicando por 29 vezes o capital, depois por 18 vezes o capital, nos seus ciclos de alta. Mas para chegar no ciclo de alta, o cara tem que passar pelo ciclo de queda, de forma muito disciplinada para chegar lá também. E a gente vê esse efeito dopamina na prática, comentários como o do Estúdio Alves, falou que sem dividendos é complicado, ações já são voláteis, sem dividendo ele não consegue entrar. E eu vejo isso conversando com alguns clientes nossos de Wealth, e aí falaram que, olha, eu prefiro receber dividendos, nem que o meu retorno total de dividendos mais valorização seja um pouco menor, mas esse recebimento me lembra que eu estou no caminho certo. Por isso que a gente desenvolveu essa estratégia e já tem clientes de Wealth nossos usando ela há mais tempo. E o melhor de tudo é que, assim como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que por ter critérios puramente
matemáticos, ela te mostra exatamente quais ativos comprar e te mostra quando comprar e quando vender. Agora, se ela faz sentido para ti ou não, eu só conseguiria responder depois de uma conversa contigo. Por isso que nós aqui no Clube do Valor estamos abrindo vagas para quem estiver assistindo esse vídeo a sessões gratuitas de análise e diagnóstico de carteira, que são sessões de 1 hora, em que o especialista aqui do Clube do Valor vai conversar contigo, vai olhar como é que você está investindo, vai dizer o que está legal e o que a gente mudaria se você fosse, por exemplo, nosso cliente. Eu acredito que os nossos especialistas aqui, com 1 hora de conversa, já conseguem construir um panorama muito claro sobre o seu futuro como investidor. Então foi isso que aconteceu com esse inscrito aqui que fez uma análise de carteira pouco tempo atrás. Isso que vale a pena para quem não tem tempo para investir e focar na evolução do seu patrimônio. Enfim, como eu comentei, a gente está com vagas abertas de forma gratuita. O link vai ser o primeiro na descrição ou esse aqui em cima aí da cabeça do Filipão. E foi com essa estratégia que a gente selecionou a segunda ação do vídeo de hoje, que para quem investiu há 12 meses atrás, viu a cotação variar 4%, mas para quem reinvestiu os dividendos nesse mesmo período, a alta foi de 10% ali. De novo, se a gente volta a um período um pouco mais longo dos últimos 5 anos, a gente vê uma diferença ainda maior. A cotação valorizou 47%, mas com o reinvestimento dos proventos foram 147%. De novo, 100% a mais de rentabilidade só pelo reinvestimento dos dividendos. E essa aqui é uma empresa aqui que está sendo mal vista pela maioria das narrativas e analistas do mercado como um todo, dizendo que os dividendos vão provavelmente cair agora em 2024. Inclusive, dividendos projetados para menos de 5% nesse ano. O motivo seria que a empresa nesse momento está mais alavancada, está com uma dívida um pouco mais alta e está precisando fazer novos investimentos em sua própria infraestrutura. Agora, será que isso tudo, projeção negativa com investimentos que a empresa está fazendo, são suficientes para você descartar essa empresa da tua carteira de dividendos? Para não precisar focar nas narrativas nem nas projeções que o pessoal está tentando fazer para adivinhar o futuro, a gente olha para a estratégia sistemática e para os números. E o que a gente quer, né, Filipão? A gente quer, com uma estratégia de dividendos, garantir que as empresas tenham consistência no pagamento de dividendos, que tenham uma boa taxa de negociação, né, que seja fácil de comprar e de vender, e que tenham um bom dividend yield. Olhando aqui para essa empresa, pode ver que ela tem um histórico consistente de dividendos nos últimos 5 anos, né? Era uma crescente de 19 a 22, caiu em 23 e 24. Ainda assim, tirando o zoom, essa consistência fica ainda mais clara quando a gente olha o passado mais distante. Olhando aí para a média de dividend yield, ela apresentou uma boa média histórica, com uma queda no período atual e mesmo com payout mais baixo do que nos últimos anos, por conta da própria questão do endividamento, com os critérios quantitativos da nossa estratégia, essa aqui é a 9ª colocada na máquina de dividendos. Estamos falando aqui da Taesa, e antes de a gente citar a terceira ação desse vídeo, te lembrando que saber só de 3 ações não vai adiantar, o Filipão vai te explicar melhor como é que funciona essa estratégia e como é que você pode, inclusive, ter acesso a 7 boas pagadoras de dividendos de acordo com a máquina de dividendos. Filipão. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é que todas essas estratégias de seleção de ativos, elas são sistemáticas. O que isso quer dizer? Elas são focadas 100% em fundamentos que a empresa já apresenta atualmente. E dessa forma, o investidor não precisa se apegar ao site de notícias de mercado financeiro que ele mais assiste, nem pensar em vender uma empresa quando uma nova notícia sai, o presidente da empresa mudou. O que vai fazer o investidor pensar em comprar ou vender uma empresa é realmente a variação desses fundamentos. E isso é muito positivo porque isso vai blindar o investidor dos próprios viés emocionais dele, de ficar com ganância de querer comprar mais a empresa quando ela está com todas as narrativas mais positivas e subindo muito, ou de pensar em vender quando todas as narrativas estão negativas. Dito isso, para a estratégia máquina de dividendos, os critérios que a gente olha, como o Ramiro falou, é a liquidez diária de negociação que precisa ser acima de 1 milhão. A constância de dividendos dessa empresa precisa ter mais de 5 anos sem falhar nenhum ano seguido. E depois disso, a gente olha para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, classificando de cima para baixo quem pagou mais dividendo e quem faz mais sentido para uma estratégia de ações. E para que você não precise encontrar sozinho quais das 10 empresas são as mais pagadoras da bolsa, a gente desenvolveu juntos um e-book te explicando mais detalhes da estratégia e te entregando 7 dessas empresas. Você pode ter acesso gratuito aqui em cima, nesse link, ou no segundo link da descrição do vídeo. Você vai baixar esse e-book gratuitamente. E enquanto você vai fazendo o download desse e-book para aprender melhor essa estratégia, eu quero estar aqui a terceira empresa que passa aqui no critério da máquina de dividendos. Essa aqui é uma que caiu cerca de 12% no último ano, embora, né, os proventos tenham meio que salvo aí a coisa, e com eles a queda é de cerca de 2%. Claro, quem investiu há mais tempo, 5 anos atrás, viu um crescimento de 135% com o reinvestimento dos proventos. E mesmo com a queda, alguns analistas dizem que esse pode ser um bom momento para comprar ações dessa empresa, que vive um momento difícil aí por conta da concorrência com a exportação chinesa. Mas que, olhando os nossos critérios, vamos lá. O primeiro, consistência em proventos. Essa empresa pagou proventos em 19, 20, pagou muito em 21 e bastante também em 22 e 23. Olhando para um prazo maior, pode ver que ela é bem consistente, embora esteja, né, num pico aí relativo ao passado, que fez com que o yield saísse da faixa do 0,5% a 1%,
para uma faixa que oscila entre 10% e 15%. Tudo isso com um payout maior de 60% nos últimos 2 anos. Lembrando que essa empresa aqui ela tem dívida muito controlada, então ela está pegando boa parte do lucro e está distribuindo mesmo. E com um dividend yield médio alto, na faixa dos 17%, ela está lá entre as melhores pagadoras da máquina de dividendos. Estou falando aqui da Metalúrgica Gerdau, ações de código GOAL4. Dito isso, a gente te mostrou as 3 ações para quem está pensando em viver dividendos já a partir desse mês. Agora, se você quiser saber as outras 7 que fazem parte da máquina de dividendos, aqui embaixo tem um link para você participar de uma análise gratuita de carteira junto com o nosso time do Clube do Valor. Também tem um link aqui embaixo. E se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei o que é que está acontecendo com as ações da Sanepar e se faz sentido para quem está pensando em dividendos nesse momento. Se teve pelo menos uma informação que a gente te trouxe nesse vídeo hoje que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo aqui embaixo. Obrigado, Ramirão, pela presença e a gente te espera no próximo vídeo. Valeu, um abraço.